Yom Yom para a data de 26 de Adar 1, extraído de uma carta do Rebbe anterior para um grupo de jovens que pertencia a um movimento juvenil judaico. O Rebbe se dirige a eles dizendo o seguinte: saibam que com 3 instrumentos de serviço, existem 3 instrumentos, como 3 ferramentas que foram dadas para nós no nosso serviço de preservação do judaísmo, manutenção das tradições e no sentido também de expandir o judaísmo na comunidade. Nós somos dotados de 3 instrumentos de serviço, que são o amor a Deus, o amor à Torá e o amor ao outro Yehudi. Então, com esses 3 instrumentos de serviço, os jovens estudiosos da Torá, porque essa carta foi dirigida a jovens que já eram ou estudantes de Yeshiva, ou conhecedores da Torá, mas havia muito trabalho a ser feito na aproximação de outros que estavam distantes. Então, diz a eles, ou escreve a eles o Rebbe anterior, que com essas 3 ferramentas, os jovens, que são o amor a Deus, o amor à Torá e o amor ao próximo, ao outro Yehudi, os jovens estudiosos da Torá devem encarar sua avodá, sua missão no seio do povo de Israel, na linguagem aqui literária, no vinhedo do Senhor das Hostes, enfim, mas o trabalho, a missão que eles devem desempenhar no seio da comunidade deve estar fundamentado e baseado ou utilizando esses 3 instrumentos de amor. E assim, atuando dessa forma, é que devem se dirigir a essa missão de aproximar os corações de seus irmãos ao cumprimento das mitzvot práticas, estabelecer horários regulares para o estudo da Torá. Como a gente sempre tem lembrado e repetido, que quando o Rebbe anterior chegou e se estabeleceu nos Estados Unidos, em 1940, naquela época, o judaísmo nas Américas não era absolutamente o que nós conhecemos hoje, quando os Estados Unidos acabou se tornando o grande centro judaico, além de Israel, né, depois de Israel, enfim. Mas naquela época a situação era completamente diferente e os judeus estavam, aqueles judeus que já tinham emigrado no início do século XX para lá, estavam muito distantes do judaísmo, da observância religiosa, da prática dos costumes e etc. E havia até muito preconceito e achavam que nos Estados Unidos tudo é diferente, aqui o que impera é o materialismo, time is money, correr atrás do dinheiro e etc. Não há espaço aqui para essas velhas tradições e assim por diante. Então aqui havia um grupo de jovens religiosos, jovens já imbuídos de conhecimento da Torá, que se dirigiram ao Rebbe anterior, e o Rebbe anterior os orienta como atuar em relação aos outros segmentos da comunidade. Ele fala que tem que se atuar com essas 3 ferramentas: amor a Deus, amor à Torá. A pessoa tem que estar imbuída para realizar essa missão, essa tarefa de amor a Deus, amor à Torá e amor ao próximo, né? E imbuído desses princípios, desses sentimentos, com isso ele deve aproximar os corações de seus irmãos ao cumprimento das mitzvot práticas e também incentivá-los a estabelecer horários regulares para o estudo da Torá. E aqui mais um alerta que nos dá o Rebbe anterior: eles devem fazer isso sem levar em consideração a doentia segregação de linhas e grupos. Em outras palavras, já havia muita politicagem e politicagem comunitária. Dentro da própria comunidade judaica havia muitos partidos, havia muitos movimentos, haviam diferentes filosofias e enfoques e etc., que afetavam não só a visão política, mas também religiosa. E o Rebbe diz para fazer esse trabalho de aproximar outros Yehudim sem levar em consideração, ignorando essa segregação que ele chama de doentia, de linhas e grupos. Porque ele diz que na prática, mesmo aqueles que parecem pertencer a outras linhas, outras ideologias, outros movimentos, mas ele nos fala que a verdade absoluta é que o coração de Israel, de qualquer Yehudi, em qualquer situação, é um manancial, uma fonte de águas vivas, metaforicamente falando. Ou seja, sempre há uma riqueza a extrair, em termos de sentimento judaico, que isso já está
embutido em cada Yehudi, mas isso tem que se revelar, assim como água, às vezes só escavando é que a gente revela a fonte, mas depois a fonte ela jorra, assim também deve se fazer com o outro Yehudi, mesmo que ele pareça distanciado, apartado, afastado, enfim, mas escavando, se aproximando com essa certeza, com essa convicção de que ele, todo Yehudi, é um manancial, é uma fonte de águas vivas, está aberto à espiritualidade, então vai ser bem sucedido. E o Rebbe aqui finaliza garantindo que há um pacto, nos fala que isso é como um pacto dos céus, que garante que o trabalho e o esforço, aquilo que a pessoa realmente se empenha e se dedica a fazer, mais ainda em benefício do público, em benefício do próximo, feito com trabalho e esforço, nunca deixam de surtir efeito. Então, assim escreve o Rebbe anterior para esses jovens. E aqui nós temos também algumas diretrizes muito importantes, que a gente até pode dizer que, de certa forma, quando o nosso Rebbe seleciona trecho dessa carta para incluir no Ayom Yom, de certa forma aqui ele também já nos traz as diretrizes para toda a missão de Shlichut, todos os emissários que o Rebbe espalhou por todo o mundo, e com a função, com o papel, com a missão de divulgar o judaísmo, divulgar a espiritualidade, etc. Então, aqui nós vemos, de certa forma, que há diretrizes gerais do objetivo do trabalho, da meta e de como ele deve ser feito. Então, aqui o Rebbe anterior começa dizendo que todos os jovens que conhecedores da Torá, eles devem assumir essa missão, ou seja, aqueles que já tiveram o privilégio de conhecer a Torá devem se empenhar também no sentido de aproximar o coração dos seus irmãos para o judaísmo. Ele nos fala que esse trabalho de aproximação não deve estar associado a nada político e nem deve estar vinculado a nenhum partido ou movimento, mas simplesmente trazer como objetivo o cumprimento das mitzvot na prática, a fixação de horários para o estudo da Torá e superando, ignorando todos os conceitos partidários e etc., que segregam, que separam as pessoas. E aqui, como enfatiza o Rebbe, que esse trabalho deve ser feito imbuído de três instrumentos, que são o amor a Deus. Para a pessoa estar motivada a fazer isso, tem que ter o amor a Deus, o amor à Torá e o amor ao próximo. Em outras palavras, como a gente deve se dirigir para um outro Yehudi, com uma genuína Ahavat Israel, com amor ao próximo verdadeiro e genuíno, se dedicando com amor a Deus e amor à Torá, a trazer isso, compartilhar também para esse Yehudi que ainda se encontra afastado. E dessa forma, procurar aproximá-lo, talvez sem discussões filosóficas ou ideológicas ou partidárias, mas simplesmente a coisas práticas, cumprimento prático das mitzvot, fixação de horários para o estudo da Torá. E de certa forma aqui também o Rebbe anterior, como dizendo, não se intimidar. Talvez esses outros jovens, essas outras pessoas, por filiação, estejam associados a grupos antirreligiosos, a grupos ateístas, naquela época haviam também grupos e movimentos comunistas, socialistas, etc. Mas o Rebbe anterior diz para não se intimidar e não se assustar com isso, porque no fundo e na verdade o coração judaico é uma fonte de águas vivas, né? É um coração que sempre está desperto para estímulo de judaísmo, de espiritualidade, e agindo nesse sentido nós acabamos conseguindo aproximar as pessoas. E ele complementa dizendo que seguramente todo o trabalho que é feito com empenho, com esforço, ele nunca volta de mãos vazias, ele sempre surte efeito. Em outras palavras, ele garante e assegura que, se dedicando a esse trabalho dessa forma, essa missão sagrada, com esses instrumentos, fazendo isso com amor e com empenho, vai se obter sucesso, vai se atingir o objetivo. E essa é a linha que foi adotada pelo nosso Rebbe também. Não é? Posteriormente, quando ele assume o movimento e ele conclama os seus Hassidim a viajarem para todas as partes do mundo,
espalhando, divulgando o judaísmo, a espiritualidade, 7 mitzvot bnei Noach, o que for, ele também indica para fazer isso com amor, com esse sentimento e não se intimidar com as dificuldades, com os obstáculos. Inclusive essa parte final aqui também é interessante, porque muitas vezes as pessoas diziam que não estão vendo frutos do seu trabalho, etc. Algo que nós vimos de forma recorrente nas cartas do nosso Rebbe, que ele enfatiza diversas vezes, mesmo quando a pessoa não vê frutos de imediato desse trabalho de aproximar outros à religião, aproximar a Deus, a Torá e mitzvot, que ele não imagine que o seu trabalho está sendo em vão e não surte efeito, porque diz o Rebbe, Brit Krutais, isso é um pacto de cima, saiba que todo trabalho e esforço e empenho, ele sempre produz efeito e ele sempre vai acabar trazendo resultados também.